Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Entendes Tu Que Lê. E no vídeo de hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série sobre a Bíblia Sagrada. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre os livros históricos. Você que tem acompanhado a nossa série, seja aí abençoado com mais este vídeo. E você que está chegando agora, está conhecendo o nosso canal, está conhecendo os nossos vídeos, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, deixe o seu comentário e o seu like nesse vídeo. Bom, como nós estamos dando sequência à nossa série de estudos sobre a Bíblia Sagrada, sobre essa série que nós estamos fazendo aqui no canal, hoje nós vamos, como nós dissemos, vamos falar sobre os livros históricos. É claro que nós estamos trazendo informações básicas, porém importantes para que o cristão, assim como você e eu, possamos ter as noções básicas da Bíblia a qual nós possuímos, a qual é a nossa regra de fé e prática. Como nós falamos, nós vamos então estar trabalhando aí a questão dos livros históricos. Os livros históricos são eles: Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Todos esses livros fazem parte do Antigo Testamento. Os estudiosos também consideram o livro de Atos dos Apóstolos como sendo um livro histórico do Novo Testamento. Os livros históricos a qual nós vamos tratar do Antigo Testamento registram a história do povo de Israel desde a conquista da terra prometida, que é Canaã, sobre a liderança de Josué, até a restauração de Jerusalém após o cativeiro babilônico. Isso significa que a narrativa dos livros históricos compreende um período de centenas de anos. Nesse espaço de tempo, os livros históricos também relatam o início da monarquia em Israel, como o reino unificado, depois o reino dividido e as quedas do reino do norte e do reino do sul, diante dos impérios assírios e babilônico. Já o livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, conta a história do início da igreja cristã. Ela se encontra no período apostólico, após a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Agora nós podemos então olhar nas diferenças no grupo dos livros históricos, quando comparada às Bíblias hebraicas, protestantes, católicas e ortodoxa. O grupo denominado como livros históricos é diferente em cada uma delas. A Bíblia Católica, por exemplo, inclui na categoria dos livros históricos os livros de Tobia, Judite e 1ª e 2ª Macabeus. Esses livros, porém, não são considerados como sendo inspirados pela tradição judaica e pela Igreja Reformada. Já na Bíblia hebraica, os livros históricos são organizados numa ordem bem diferente em relação às Bíblias cristãs. Além disso, os livros de 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas e Esdras e Neemias formam cada par um único livro. Então, os livros classificados como livros históricos nas Bíblias cristãs são organizados da seguinte forma na Bíblia hebraica. Os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis fazem parte de um grupo denominado como sendo profetas anteriores, e por sua vez é uma subcategoria da divisão profetas da Bíblia hebraica. Os livros de Crônicas, Esdras e Neemias fazem parte de um grupo denominado como escritos. Já os livros de Ruth e Esther também pertencem aos escritos no cânon judaico, mas são incluídos dentro de uma subdivisão chamada de rolos festivos. Agora é importante lembrar e ressaltar que, apesar das diferenças na organização dos livros históricos entre a Bíblia cristã e a Bíblia hebraica, o conteúdo deles é exatamente os mesmos, são iguais.
Na verdade, a cronologia dos livros do Antigo Testamento, conforme apresentado nas Bíblias cristãs, é que dá origem à organização dos livros por assunto e características, é algo mais recente. Inclusive, ela deriva dos códices, da tradução grega do Antigo Testamento hebraico, a Septuaginta. Aqui vale lembrar que a Septuaginta era a versão mais usada pelos cristãos dos primeiros séculos depois de Cristo. E isso é muito importante nós sabermos e termos essa informação. Agora, a pergunta também que sempre surge e nós devemos entender é quem são ou quem escreveu os livros históricos ou quem são os seus escritores. Bom, os livros históricos foram escritos por diversos autores em diferentes épocas, sob a inspiração do Espírito de Deus. A maioria desses autores é desconhecida. Os estudiosos acreditam que a composição individual de cada um dos livros históricos talvez tenha começado muito antes da data da conclusão desses livros. Isso quer dizer que existe a possibilidade de vários autores terem participado da composição de um único livro. Por exemplo, muitos eruditos consideram que os livros de Josué, Juízes, Samuel, Reis e Ruth foram finalizados durante o período do cativeiro babilônico, embora tenham sido iniciados muito antes desse tempo. Os estudiosos também acreditam que os livros de crônicas Esdras, Neemias e Esther foram finalizados após a restauração de Judá do cativeiro da Babilônia. Alguns nomes são sugeridos como possíveis autores da parte dos livros históricos. A tradição judaica, por exemplo, acredita a autoria dos livros de Ruth, Juízes e Samuel ao profeta Samuel, ou pelo menos a maior parte do conteúdo desses livros. Da mesma forma, o sacerdote Esdras aparece como possível autor dos livros de Esdras, Neemias e Crônicas. Apesar de serem possibilidades plausíveis, já que estamos falando de dois dos mais notáveis personagens bíblicos, faltam evidências que comprovem essa informação. Agora, tendo essas informações que nós falamos sobre os possíveis autores, é muito importante entendermos qual é a mensagem dos livros históricos. Como já foi explicado, os livros históricos contam a história do antigo Israel. Então, naturalmente, cada livro trata de assuntos e expressa ênfases teológicas que refletem cada período dessa longa história. Para uma melhor compreensão, então, desses livros, vamos dividir em blocos esses livros para que nós possamos ter uma compreensão do que esses blocos tratam e qual é o assunto deles. Por exemplo, no primeiro bloco que nós vamos dividir aqui, vamos citar o livro de Josué, Juízes, Samuel e Ruth. Registram a história dos israelitas a partir da conquista da terra de Canaã, a terra prometida, sob o comando de Josué. Podemos ver em Josué capítulo 1, e termina nos tempos do exílio babilônico, falando sobre a libertação do rei Jeoaquim da prisão. Em 2 Reis, capítulo 25, 27 ao 30. Como a sequência desses livros parte do conteúdo histórico e teológico de Deuteronômio, ela é chamada pelos eruditos de história deuteronomística. Então esses livros falam sobre a conquista da terra prometida, o período do juízo de Israel, o estabelecimento da monarquia, a divisão do reino e os frequentes pecados de Israel, do reino do norte e Judá, reino do sul. Esses pecados resultam no exílio do povo daquela terra, apesar de constantes exortações do Senhor ao arrependimento através do ministério profético. O segundo bloco, para que nós possamos então continuar essa divisão dos livros, são os de Crônicas, Esdras e Neemias. Esses livros falam da história do povo de Deus, especialmente focado na restauração de Judá. Os livros de Crônicas repetem boa parte do conteúdo dos livros de Samuel e Reis, e destacam o reinado da casa de Davi. O segundo livro de Crônicas termina registrando a proclamação de Ciro, que permitiu o retorno do primeiro grupo de judeus exilados à terra prometida. Os livros de Esdras e Neemias falam da restauração do exílio introduzida em 2 Crônicas. Por isso, esses livros avançam até a restauração de Jerusalém em aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Assim, eles falam da reconstrução do templo, liderada por Zorobabel, da restauração dos muros de Jerusalém sob a liderança de Neemias e do trabalho de Esdras na reforma da vida religiosa
do remanescente judeu. Agora, o último grupo, podemos assim chamar, que é o terceiro bloco, é de Ruth e Esther. Ruth e Esther registram dois eventos particulares, mas não menos importantes na história de Israel. Ruth conta a história da família de Noemi e explica a linhagem do rei Davi através dos seus ancestrais, Ruth e Boaz. O livro de Esther conta a história do grande livramento do povo de Deus enquanto esteve sob o domínio persa. Mas, no geral, cada um dos livros históricos registram acontecimentos importantes para a unidade da narrativa bíblica. Os livros históricos são fundamentais para o correto entendimento acerca do relacionamento de Deus com o povo da aliança. Além disso, a mensagem dos livros históricos apontam diretamente para a vinda do Messias, como o verdadeiro filho de Davi, no qual se cumprem todas as esperanças acerca de um reino perfeito, eterno e também glorioso. Quanto aos livros que foram posteriormente contados entre os livros históricos pela Igreja Católica, eles se encontram no período intertestamentário, principalmente no século II a.C., com a resistência dos judeus aos seleucidas. Dito essas informações, é claro que você sempre tem que estar se aprofundando e cada vez mais agregando conhecimento a esse conteúdo que nós estamos passando para vocês. Aqui é uma forma resumida de falar sobre esses livros históricos, mas espero que essas informações tenham de alguma maneira ajudado vocês. Por isso é muito importante que vocês façam as suas anotações, que vocês anotem aí nos seus cadernos, para que vocês possam depois fazer mais pesquisas e agregar mais informações a essas que nós passamos. E essas informações ajudam você a se sintonizar dentro aí dos livros históricos. E é claro que eu quero agradecer a você que chegou até esse momento do vídeo e lembrá-lo para, se você ainda não é inscrito no nosso canal, para se inscrever. Bom, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós também, deixe a sua opinião e deixe também o seu like, compartilhe com outras pessoas que precisam aprender um pouco mais sobre a Bíblia. O canal Entendes Tu Que Lê vai ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser.